Boa noite, graça e paz. Como vocês estão? Espero que esteja bem em nome de Jesus. Nessa sexta-feira estou aqui para o momento da palavra, para o teu e para o meu coração, que se encontra em Atos 9, no versículo 3 em diante, que vai dizer assim: E seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Até aqui. Aqui fala de Saulo. Saulo, ele era um soldado romano. Saulo, ele era conhecedor da palavra. Ele foi ensinado por Gamaliel. Ele conhecia a letra, mas ele não tinha intimidade com a palavra. Ele não conhecia o Espírito Santo de Deus. Ele não sabia das coisas do alto, mas sim das coisas terrestres, aquilo que os olhos podem ver. E ele vivia perseguindo os cristãos, açoitando, matando, batendo, aterrorizando, como diz no mundo popular. E um determinado dia ele pede uma carta para ir a Damasco para correr atrás dos filhos de Deus. Só que neste caminho, o Senhor já tinha marcado o encontro com ele, só que Paulo não sabia. Saulo, ele não sabia. Quando ele estava chegando no caminho de Damasco, o Senhor se apresentou a ele, uma voz falou com ele do alto. Ele caiu do cavalo. Seus amigos de viagem ficaram tudo com medo, porque eles ouviam a voz, mas eles não viam ninguém. E Saulo acabou ficando cego. Durante 3 dias ele não comeu, ele não bebeu. E ele teve este encontro com Deus Todo-Poderoso. Quando ele teve este encontro, ele foi transformado de Saulo para apóstolo Paulo. E ia ser tão interessante que muitas das vezes quando nós conhecemos a palavra, sem o entendimento do Espírito, é apenas letras, que não nos leva a lugar nenhum, que não nos revela nada. Mas quando nós começamos a ter intimidade com a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo, as escamas dos nossos olhos se abrem, caem, nós começamos a compreender e a entender aquilo que a palavra está nos dizendo, porque a palavra de Deus é a nossa diretriz para que nós possamos ter uma vida abençoada na terra. A palavra de Deus é o manual da nossa vida, a palavra de Deus é a nossa instrução. Quando nós seguimos essa instrução, colocamos em prática, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós só lemos a palavra como se fosse qualquer livro, nada acontece, porque a letra ela não tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Mas quando nós colocamos a letra com o Espírito Santo, aí sim há uma grande transformação nas nossas vidas. Saulo, ele conhecia a palavra, é verdade. Ele conhecia tudo da palavra, mas ele não conhecia o dono da palavra.
quando ele teve essa experiência com o dono da palavra, a vida de Saulo mudou, aleluias. E assim, é tão interessante que Saulo, ele não conhecia Deus, ele só conhecia a palavra. E a palavra não era revelada a Saulo, mas ele demonstrava arrogância completa, resignância à vontade soberana de Deus. Como ele não conhecia, ele tinha dificuldades de saber o que era certo, o que era errado, aquilo que o Senhor verdadeiramente queria para com ele. Mas assim, é tão interessante que quando ele caiu do cavalo, que ele ficou cego, ele ficou sem comer, ele ficou sem beber, ele teve este encontro. E nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, o Senhor faz perguntas a poucas pessoas, ele não faz para todo mundo, né? É assim, tão interessante que ele aparece para Abraão, ele fala com Abraão, ele fala no Jardim do Éden, ele se apresenta no Jardim do Éden, quando ele pergunta para Adão, aonde tu está? Quando ele pergunta para Caim, cadê seu irmão? Quando ele pergunta para o cego, o que tu queres que eu faça? Quando ele pergunta para o enfermo, o que tu tá fazendo aí? Então nós vamos ver que em determinados momentos o Senhor faz perguntas. E não é as perguntas em si que traz a transformação, mas é a resposta. O Senhor pergunta para Jacó, qual é o teu nome? E ele fala, eu sou Jacó, enganador, mentiroso, traidor. Esse era o significado quando o Senhor perguntou. Mas a partir do momento que ele teve este encontro, Jacó se transformou em Israel, um homem liberto, um homem perdoado, um homem transformado de dentro para fora. E ele começou a viver experiências com Deus Todo-Poderoso, como Saulo, quando o Senhor fez essa pergunta. Eu tenho certeza que isso mexeu com ele. Como? Eu conheço a palavra, eu conheço a Deus. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Verdadeiramente ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia de ouvir falar, mas de ter experiências com Deus vivo, ele não tinha. Mas a partir daquele momento ele teve este encontro. E nós vamos ver que quando Saulo tem um encontro com o Senhor, as escamas dos olhos de Saulo é aberta. E Saulo ele se transforma no apóstolo. Ia ser tão interessante que quando Saulo tá cego, né, o Senhor ele aparece em Damasco para Ananias em uma visão. E ele fala assim, Ananias, Atos 9, no versículo 10, ele fala assim, olha, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, o que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, disponha-te e vai até a rua chamada direita e entra na casa do judeu. Procura-se por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu, entra um homem chamado Ananias e impõe-lhe a mão para que recupere a visão. Ananias, porém, responde, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para aqui trouxe autoridade dos príncipes, sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor
lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha-se que interessante. Saulo, ele não sabia que o Senhor já tinha marcado o encontro com ele e que a vida dele ia ser se transformada no tremendo testemunho de perseguidor. Ele ia virar perseguido e ele ia falar do amor de Deus porque ele teve o encontro com o Senhor. E assim, mais interessante ainda é que quando o Senhor está falando com Ananias, Saulo está tendo uma visão, porque Saulo está orando. E o Saulo vê Ananias entrar na casa, impor a mão e ele ser curado da visão. Então a cegueira dele, a cegueira espiritual de Saulo é retirada. E os olhos dele se abrem para um novo tempo, para um novo momento. E quando eu e você entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós abrimos os nossos corações, nós pedimos para que o Senhor deixe nossos ouvidos para ouvir a tua voz, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem. Quando nós começamos a ler a palavra, nós pedimos direção do Espírito Santo, para que nós possamos compreender aquilo que a palavra tem a nos revelar, a direção do Senhor através da palavra. A nossa vida é transformada. A resposta de Saulo ao Senhor foi: Senhor, verdadeiramente, eu não te conheço, mas hoje os meus ouvidos ouviram a tua voz. Porque é interessante quando você consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Quando nós damos vazão a essa voz, a nossa vida é transformada, a nossa casa é transformada, nós vivemos em novidades de vida constantemente. Quando nós vamos ver dentro da palavra, vários homens e mulheres, quando deram ouvido à voz do Senhor, a vida foi transformada. Porque o Senhor, desde o princípio, Ele deixou uma diretriz para nossas vidas, que era para que a gente buscasse Ele em espírito e em verdade, para que nós não saísse da sua doce presença, porque todas as vezes que nós temos a presença do Senhor, nós sofremos consequências gravíssimas dos nossos atos. O Senhor, sim, Ele castiga, o Pai, Ele castiga o filho que ama. E até quando que você vai continuar vivendo nessa situação? Sendo que o Senhor está de braços abertos, pronto para te abençoar, pronto para mudar a tua história. Aleluias! Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Basta que eu e você tenhamos o mesmo posicionamento que Saulo teve. A resposta de Saulo foi buscar conhecer mais esse Deus maravilhoso, esse Deus que falou com ele, esse Deus que deixou o cego, porque aos olhos humanos é impossível você ver um clarão, você cair do cavalo, você ficar cego, não. Mas espiritualmente é possível, porque o Senhor tem propósito. Muitas das vezes a luta que você está passando, o Senhor tem propósito nesta luta, para que o nome dele venha ser glorificado e exaltado através da tua vida, na tua casa, na tua família, aleluias. Muitas das vezes a gente só olha para a luta e a gente esquece de olhar para o dono de tudo, que é o Senhor. Ele tem promessa na minha vida e na tua vida, e ele não vai deixar nós morrermos sem que a promessa dele se cumpra, aleluias. Nós vimos aqui que Saulo, ele foi transformado. Saulo, de perseguidor, ele foi perseguido. Ele pagou com o mesmo sofrimento que ele fez os cristãos sofrerem. Mas mesmo assim, ele continuou firme. Mesmo assim, ele continuou falando do amor de Deus. Muitas das vezes as situações da nossa vida é a contrária daquilo que nós esperamos. Nós nos revoltamos contra o Senhor. Nós não queremos mais saber de ir para a igreja, nós não queremos mais de ler a Bíblia, nós queremos mais saber de orar, não queremos saber mais de nada. É mais fácil voltar para trás.
Mas o Senhor, Ele não se agrada daqueles que se retrocedem, aleluias. O Senhor, Ele quer que nós continuemos firme. Tá difícil? Fala, Senhor, tá difícil, eu não tô aguentando. Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, aleluias. E tudo que nós passamos, Ele tem o peso de glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nada que nós passamos é à toa. Tudo tem propósito. O propósito de eu ser transformado, de você ser transformado, da sua casa ser transformada, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, da tua família, aleluias. Quantos aí gostaria de ter um momento de poder pegar a palavra de Deus, como eu estou aqui, e poder ler a palavra, ter essa intimidade? Isso foi tirado. Nós hoje temos esse privilégio ainda. E muitas das vezes nós deixamos a nossa Bíblia aberta no Salmo 90 ou 93, no 23, fica lá como páginas amarelas. Nós não pegamos para ler, nós não pegamos para aprender mais do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele falou na sua palavra: me obedeça, busque a minha face. Quando me buscares de coração, me achará, aleluias. Então busque a face do teu Deus. Não importa aquilo que você está passando, aleluias. Não importa a circunstância. Tudo pode estar ao contrário para você, para mim. Mas nós temos que ter certeza, a convicção que o Senhor é conosco, aleluias. Que a vitória é nossa. Porque no Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, aleluia. O Senhor, Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Se o Senhor prepara a mesa diante dos nossos inimigos, por que nós vamos ficar com medo? Por que nós vamos ficar tendo piti? Sendo que o Senhor, Ele está falando comigo e com você. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, depende de você. Ouça a minha voz, atenta ao meu chamado, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Até quando você vai ficar cocheando em dois senhores? Se Baal é Deus, sirva, se o Senhor é Deus, o sirva, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quando nós servimos dois deuses, nós agradamos mais a um do que a outro, isso traz consequências também. Isso traz divisão na nossa casa, mas nós temos que servir ao Deus dos exércitos, Deus vivo, Deus poderoso, que muda a história, como Ele mudou a história de Saulo de perseguidor, ele se transformou num cara que foi perseguido, mas ele levou a palavra. Nós vemos aqui em Atos os feitos de Saulo através do Evangelho. O Evangelho que curou, que libertou, que restaurou, que transformou, que mudou a história, aleluias. O Senhor, Ele se apresenta para nós desde Gênesis. Deus, Ele se faz presente desde Gênesis, desde a criação. Você acha que Jesus aprendeu a fazer olho? Aonde? Foi lá em Gênesis. Você acha que o Senhor aprendeu a cuidar das coisas preciosas do Senhor? Foi aonde? Foi lá no princípio de tudo. Porque a palavra vai dizer que a terra era vazia e sem forma. E o Senhor começou a lançar a palavra e as coisas começaram a se surgir. E o Senhor viu que estava tudo lindo, tudo maravilhoso, mas faltava algo, faltava uma essência, faltava o homem. E o Senhor criou o homem do pó da terra, aleluias. E você acha que Deus estava sozinho? Não. Estava Deus, estava Jesus, estava o Espírito Santo, estava a Trindade junto. E Jesus aprende naquele momento a fazer olho de barro. Ele foi lá, cuspiu na terra, fez o lodo, passou nos olhos do cego e mandou o cego se lavar. E o cego foi curado, aleluias. E o Senhor está nos chamando para viver em novidade de vida. O Senhor está nos chamando para nos despertar.
Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo, o fim do tempo está aí. Eu não posso continuar na mesmice. O meu pai e a minha mãe me ensinou os caminhos da pedra, me ensinou a buscar a presença do Senhor, me ensinou a confiar no Senhor. Por que eu estou confiando em outros deuses? Porque eu estou colocando pessoas no lugar do Senhor. Por quê? Pessoas não podem fazer nada por mim. Deus de barro não pode fazer nada por você. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse pode fazer sim. Só que Ele é um Deus educado. Ele bate a porta do teu coração. Ele pede licença para entrar. Se você deixar Ele entrar, Ele entra, Ele muda a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Mas se você não permitir, Ele continua do lado de fora. Ele é o único Deus ciente. Ele é o único Deus que te conhece por dentro e por fora. Ele é o único Deus que conhece o seu deitar e o seu levantar. Muitas das vezes você está passando por situações, ou você olha-se para uma coisa e fala assim, ai, eu queria tanto comer isso. Só que você não tem dinheiro, você só fala, eu queria. E de repente de Deus, alguém aparece e fala, trouxe isso aqui para você, me deu vontade de comprar isso para você, e você acha que isso é o quê? É Deus te mostrando nos mínimos detalhes. Ei, acorda, desperta, eu tô aqui com você. Você não tá vendo, não, ó. Eu tô provendo na tua vida, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que eu tenho para te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Aleluias. É fácil você querer ver Deus nas coisas grandiosas, mas é difícil você ver Deus nos pequenos detalhes. O Senhor, Ele trabalha nos pequenos detalhes, para quando chegar nas coisas grandiosas, você estar preparado para viver. Porque o que adianta Ele colocar coisas grandes na tua mão se você não está preparado para viver? O que era para ser bênção se torna maldição, aleluia. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Acorda! Acorda, povo de Deus. Nós estamos em 2024. Nós estamos em abril, terminando. Mas tem muita água para correr debaixo da ponte. Então vai buscar a face do Senhor. Se prostra diante do Senhor. Pede misericórdia, declara para o Senhor aonde você tem falhado. Pede perdão. E se levanta diante do Deus Todo-Poderoso e segue com Ele. Fala, Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, tenho este pecado que me consome. Senhor, 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 Senhor. Ele não vai achar ruim com você, não. Ele não vai brigar com você, não. Ele vai ficar feliz em poder te ajudar, porque Ele te ama. Aleluias. Qual é o pai que dá o filho para morrer numa cruz e fazendo maldito por um povo de coração duro, de um povo mau, um povo de mau caráter? Qual é esse pai? É só Deus, conhecendo nós do jeito que Ele conhece. Ele foi o único que teve essa capacidade de entregar o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário por amor de mim e de ti. E o que nós temos feito por Ele? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, apenas estamos dentro da igreja, porque as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente fala. Que nós sejamos dentro da igreja, mas que nós possamos exalar o perfume de Cristo. Anda nos passos de Jesus, faz aquilo que Jesus faria, faça aquilo que agrada ao Senhor, chama a atenção do alto para a tua vida, aleluias. Saulo começou a chamar a atenção do alto. E quando você começa a chamar a atenção do alto, Satanás, ele sabe que quando você se coloca na posição do Senhor, dependendo do Senhor, crendo no que o Senhor vai fazer grandes coisas, ele se levanta na tua vida, mas ele se levanta para cair. Porque ele sabe que o potencial que você tem na mão do Senhor é muito grande. Você na mão do Senhor,
Você vai destruir o inferno. Você vai resgatar a alma, você vai resgatar a sua família. A tua vida vai ser transformada. E você acha que Satanás quer isso? Não, não. Satanás, ele quer que você continue mendigando. Satanás, ele quer que você continue implorando. Você não é coitado. Você é serva, você é a menina dos olhos de Deus. Você é o príncipe, a princesa do Senhor. Então comece a se olhar como príncipe e princesa do Senhor. Pede ajuda ao Espírito Santo, busque mais a presença do Senhor, se posicione para que você possa viver aquilo que os céus têm para derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Todas as vezes que nós saímos da fila, porque quando nós pecamos, quando nós fazemos tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós saímos da fila, porque nós saímos da presença. Nós criamos um abismo entre nós e Deus. E isso nos afasta do Senhor. Nós saímos da fila. Quantas pessoas já passou na tua frente? Porque você não se posicionou. Porque você achou que só porque você está passando por situação, você é o único. Você não é o único, meu querido, minha querida. Tem muita gente passando por situações. Não é porque que você está na presença do Senhor que você vai passar batido. Não. Porque a palavra de Deus vai dizer que no mundo terei de aflição. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que nos posicionar, nós temos que nos santificar mais, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que nos revestir do Evangelho, aleluias. Nós temos que atrair o céu, o olhar do céu para nós, para que as nossas vidas sejam transformadas. Não adianta eu ir para a igreja e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta, a palavra de Deus fala, venha como estar, mas se abra para que eu te transforme, que é no caminhar que eu vou te transformar. É no caminhar, quando você vai me conhecendo, você vai tendo sede de conhecer esse Deus maravilhoso, ele começa a te moldar, ele começa a te transformar de dentro para fora, aleluias. E você não tem mais aqueles desejos de fazer coisas que não agradam ao Senhor. O Senhor deixou mandamentos, são 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não furtar, não adulterarás, não criar deuses, não pecar. E nós fazemos tudo que o mandamento do Senhor, nós fazemos ao contrário que o mandamento nos direciona a fazer. Até quando que nós vamos ficar nessa situação? É inadmissível nós que servimos ao Senhor ficar na mesma história. Tem pessoas que estão na igreja 10, 20, 30 anos e a vida não muda. Mas os hábitos também não mudam. Como é que vai mudar? E a culpa é de quem? É de Deus? Não, a culpa é minha e é tua. Porque nós não nos posicionamos. Nós falamos, não, peraí. Se eu vou servir ao Senhor, eu quero servir de acordo com o que agrada ao Senhor. Não é à toa que Davi foi conhecido homem segundo o coração de Deus, cheio de pecado, cheio de falha. Mas todas as vezes que ele pecava, ele reconhecia o pecado dele diante de Deus. Ele pedia perdão, ele pedia clemência. E o Senhor perdoava. Tanto é que o reinado de Davi foi um reinado maravilhoso. Por quê? Porque ele tinha o temor do Senhor. Ele sabia quem era Deus. Porque ele foi treinado lá nas malhadas. Ele foi treinado aonde ninguém via. Ele foi preparado nos piores lugares. Para quando ele chegasse a ser rei, ele soubesse quem tirou ele daquele lugar, quem o forjou para colocar onde ele estava, aleluias. E eu e você, qualquer vento que passa, a gente já começa, ai, porque eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, ai, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Que é isso? Que crente que é você? Que servo que é você? Vamos nos posicionar, vamos buscar ser diferente.
Nós somos o tabernáculo, nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. E como é que está esse templo que habita o Espírito? Será que esse templo está limpo mesmo? Ou esse templo está podre? Se tiver podre, vamos fazer faxina nesse templo. Vamos buscar a presença do Senhor para nos ajudar a limpar, a tirar tudo aquilo que tem nos impedido de viver as promessas do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor responda os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, no domingo estarei, na segunda-feira estarei de volta com o momento de oração em nome de Jesus. Receba esta palavra e aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de história em nome de Jesus, que as cadeias do inferno sejam quebradas em nome de Jesus e que o doce Espírito de Deus possa te visitar poderosamente em nome de Jesus. Amém. Aleluia.